os senhores advogados e também a Ascom, que faz a transmissão ao vivo da sessão no YouTube. Só um minutinho, doutor Alexandre, estou admitindo aqui os senhores advogados. Bom dia, doutores advogados, a nossa sessão vai iniciar nesse momento. Por gentileza, eu peço que os senhores permaneçam com áudio e vídeo desligados até que seu processo seja chamado. Doutor Alexandre, tudo certinho aqui com transmissão ao vivo. Muito bem, bom dia a todas e todos. Eu declaro aberta a quinta sessão ordinária da primeira turma da Câmara Regional de Caruaru e dou um espaço, antes de tudo, um esclarecimento que o desembargador Viana está chegando e nós temos a participação dos expansores hoje, com o desembargador Viana, desembargador Luiz Gustavo, desembargador Evanildo, desembargador Paulo. E dentre esses que estão com a participação dos expansores, o número 1 da pauta tem pedido de sustentação oral e a composição da turma fica comigo, com o desembargador Gustavo e o desembargador Viana. Como o desembargador Viana não chegou ainda, a gente vai pular esse e o 49 também conta com a participação do desembargador Viana. Salvo engano, são esses, né, Amanda, que tem sustentação oral desses que Exatamente, doutor. Na realidade, é o nosso primeiro pedido de sustentação, que é o número 7 da pauta, doutor. É o nosso primeiro Exato. pedido, né? E o número 49 também. Doutor Viana, falei com ele agora. Ele pediu para avisar que ele está preso no engarrafamento no Espinheiro ainda. Pois é, E aí ele pediu para que os por isso que a senhores gente vai pudessem... começar, e aí quando ele chegar, a gente volta para os processos que ele participa, tranquilo? Pronto, certo. Amanda, só alertando, parece que no painel aqui, quando eu passei o mouse, nesse número 50, parece que o doutor Severino registrou o voto. Confere aí para mim, por favor, que essa composição é doutor Viana, doutor Alexandre e doutor Luciano, viu? Aí parece que tem registro de voto de doutor Severino. Confere só e depois vê com o gabinete. Ok, Cecil, fala aqui contigo pelo WhatsApp, tá? A bronca principal do trânsito é onde Viana está preso, realmente, no Espinheiro. A gente teve dificuldade em passar por aquela área exatamente do Espinheiro. Só ratificando o que Cessa disse. Bom, eu vou proclamar, então, o resultado do julgamento que conta com a participação dos expansores dos processos, à exceção do processo 7 e do processo 49. Todos os demais que tinham a participação dos expansores foram julgados e o resultado sairá devidamente publicado no Diário Oficial. Os placares aqui variam de acordo com cada julgamento, mas eu vou passar para a sustentação oral e, ao final, faço a proclamação devida, começando, então, pelo terceiro processo de ordem da pauta. Desculpe, terceiro processo com requerimento de sustentação, que é o 41 da pauta, da minha relatoria, apelação civil 1959, dígito 41, tem como advogado solicitante Clodoaldo Bezerra Jonatas Tenório. Está presente? Bom dia, excelência, estou presente. Doutor Clodoaldo, eu peço que Vossa Excelência diga o seu nome completo, seu número de OAB, e, se dispensar a leitura do relatório, pode começar a fazer a sua sustentação. Excelência, meu nome é Clodoaldo Bezerra Jonatas Tenório Ferro, o ABPE 56078. Eu peço só que o senhor ligue sua câmera, por gentileza. Eita, me desculpe. Não, sem problema. Está aparecendo aí? Agora. Quando quiser, pode começar. Excelência, trata-se de apelação interposta contra a sentença em ação declaratória de injustiça de débito, formulado com pedido de tutela antecipada,
repetição de débito e condenação em danos morais. Em síntese, o apelado deste recurso, que é o meu cliente, o senhor Edivan, em outubro de 2023, ele foi vítima de uma prática bastante corriqueira dos bancos e instituições financeiras, que são os empréstimos consignados sem consentimento do contratante, por meio de práticas abusivas de desleais. Eu tenho que destacar a Vossas Excelências, sinteticamente, que a boa-fé da vítima, do senhor Edivan, que é um idoso, leigo, após ele constatar o desconto de seu aposento, logo no mês subsequente, em novembro, entrou em contato com o banco, aqui apelante, para que fosse esclarecido o porquê do desconto. E, posteriormente, pediu ao banco para realizar o estorno do valor anteriormente creditado em sua conta, pois não tinha contratado empréstimo consignado algum. Ou seja, o apelado ele nunca soube que estava contratando empréstimo consignado e, quando soube, foi de imediato saber o que estava acontecendo e depois pediu para restituir o valor creditado em sua conta. Inclusive, esse pedido ele conta com provas e protocolos que pode ser verificado por Vossas Excelências na petição inicial do ID 31536886, que o pedido de extinção foi para que fosse gerado um boleto e aí fosse pago esse boleto e o dinheiro voltasse para a instituição financeira. E esse boleto sequer foi gerado e o apelado nunca recebeu o boleto para restituição. O banco... Desculpe, doutor Clodoaldo, perdão, desculpe interromper, que eu não tinha visto a anotação que consta aqui desse processo, mas o recurso de apelação é do banco. Isso. Não é isso? E a apelação foi desprovida. Vossa Excelência ainda insiste, eu deveria ter perguntado, mas eu não vi essa questão aqui. Não, Excelência. Se foi desprovida, eu dispenso a sustentação e agradeço a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado. Eu só esclareço que a composição do julgamento do 41 da pauta conta com a minha participação como relator, o desembargador Luciano Campos e o desembargador José Severino, e a unanimidade de votos negou-se provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da relatoria. Eu chamo a julgamento... Eu posso... Excelência, me desculpe que eu, um pouco nervoso, na minha segunda citação oral, eu não cumprimentei os demais embargadores, nem o meu Ministério Público, nem os advogados presentes, nem os servidores. Quero cumprimentar todos e pedir desculpas pela pressa e agradecer a atenção. Nem se preocupe, doutor Clodoaldo. Muito obrigado. Abraço a cada um. Um abraço. Tchau. Então, eu chamo a julgamento o processo de ordem da pauta número 15, com pedido de sustentação oral do doutor Tomás Fornelos Lira Cruz, da relatoria do desembargador Luciano. Aqui teve um provimento parcial. Pois não, Amanda? Eu recebi um e-mail do Dr. Tomás, agora pela manhã, dizendo que tem interesse apenas no anúncio do resultado, que dispensa a sustentação. Confere, Dr. Tomás. Isso, confere. Eu não sou nem a parte, nem apelante, nem apelado. Eu só tenho interesse no julgamento do mérito mesmo. Eu participo do processo originário, mas fui excluído da lide. Número 15. Deixa eu abrir aqui. Vou fazer só a leitura da ementa, bem rapidinho. Desembargador Luciano, Vossa Excelência pode fazer um resumo da ementa, só para, já que é da relatoria de Vossa Excelência, ou prefere que eu faça? Eu vou fazer. Negou-se provimento à apelação, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos. Isso aqui é o acórdão e o resumo da ementa é que, conforme a análise do caderno processual, não se verificou qualquer razão para anular a sentença. Enfim, o voto está na íntegra, estará disponível para Vossa Excelência. Está satisfeito, doutor? Minha Excelência, muito obrigado. Nós que agradecemos, e eu chamo o processo de número 25 da pauta, da relatoria também do desembargador Luciano, advogado solicitante, Acrísio Netônio de Oliveira. Está presente?
Bom dia, Excelência. Quem está presente é o Dr. Leonardo Silva Gomes. Vossa Excelência está pelo apelante, correto? Exatamente. Certo. Foi dado provimento parcial à unanimidade com redução dos danos morais de 10 mil para 5 mil. Mantém o interesse, Vossa Excelência, na sustentação? Vossa Excelência, eu dispenso o relatório e não vou fazer a sustentação. O interesse era, na verdade, dispenso o relatório, mas vou fazer a sustentação no intuito de Certo. tentar vislumbrar a situação em concreto. Tá certo. Então, a composição vai aqui com a minha participação do desembargador Luciano e do desembargador Severino. E eu vou pedir, doutor Leonardo, que o senhor decline seu nome completo, seu número de OAB e pode começar a sua sustentação, considerando que dispensa a leitura do relatório. Bom dia a todos. Vossa Excelência, presidente desta Câmara, aos demais membros, colegas advogados e servidores. Meu nome é Leonardo Silva Gomes, inscrito na OAB, PB, número 13045, e estou pela apelante Mais Comércio de Descartáveis Limitada. Veja bem, trata-se de ação de rescisão contratual em que os recorridos pleiteiam indenização por danos materiais e morais em virtude do protesto e negativação do boleto vencido em 12 de 11 de 2019 no valor de R$ 636,35, que alegam estarem devidamente pagos. A sentença, todavia, embora tenha rechaçado a indenização por danos morais, materiais, condenou o apelante em danos morais no valor de R$ 10 mil. Vossas Excelências, insta salientar que esse imbróglio ocorreu por fato de terceiro, notadamente o desmembramento do boleto originário, o qual deveria ter sido baixado pela própria instituição bancária, responsável pelo procedimento de envio dos boletos vencidos após o prazo permitido, eles enviam ao cartório. Tanto é verdade, entre os julgadores, que foi reconhecido que o protesto foi legítimo, motivo pelo qual foi afastada a indenização por danos materiais. Eis que os valores não foram recepcionados pela apelante até hoje e, mesmo assim, a instituição bancária procedeu com o protesto e a negativação do boleto. Nobres magistrados, deve-se levar em consideração as circunstâncias atinentes ao caso em concreto, tanto em relação às providências adotadas pela apelante para a correção das inconsistências, notadamente entregando a carta de anuência e reembolsando a apelada pelas despesas que teve, de modo que imediatamente se procedeu com a baixa do protesto em cartório, não permanecendo a empresa com qualquer restrição creditícia. Ademais, o comportamento da apelada demonstra que não houve qualquer abalo moral, uma vez que seguiu com a relação comercial com a apelante, demonstrando plena confiança na empresa. Ou seja, efetivamente, não houve dano suficiente a macular sua honra e sua imagem. Na verdade, a maior prejudicada nesta celeuma é a apelante, que até a presente data não recepcionou os valores do boleto pago e está suportando o ônus de responder à presente ação. Portanto, não se verifica a presença dos elementos caracterizadores para o dever de indenizar da apelante. Eis que a restrição se deu por incorreções na relação com o banco, que não efetuou a baixa do boleto originário, de modo que a cobrança se operou com legitimidade. Ademais, repita-se que a todo momento a apelante seguiu disponibilizando canais de comunicação com os apelados, tendo de pronto confeccionada a carta de anuência, bem como solicitados os recibos das despesas para ressarci-los imediatamente. Tudo isto com o escopo de alcançar a resolução célere e justa da lide, de modo a evitar, inclusive, esse processo judicial, demonstrando sua nítida má-fé. Nota-se destaque que não houve qualquer prejuízo vivenciado que tenha sido ocasionado por conduta inadequada desta apelante. E, por outro lado, demonstra-se sua boa-fé em todo momento. Todavia, não obstante toda a realidade fática demonstrada, os apelados tentam recepcionar a indenização injustamente, quanto o desiderato já havia sido solucionado extrajudicialmente. Tanto é que as relações comerciais entre as partes permanecem até hoje. Ora, é totalmente contraditório alegar que sofreu danos com a empresa e continuar realizando transações comerciais com ela. Ou seja, a confiança nunca foi abalada. Se realmente houve algum abalo, essa continuidade nas relações demonstra que foram superados, não havendo qualquer mácula remanescente no caso que foi isolado durante todo esse período de relacionamento com a empresa.
Veja-se que até nas contrarrazões da presente apelação foram apresentadas genericamente, sem rebater qualquer dos pontos elencados pelo apelante, especialmente as providências adotadas para solucionar o caso, bem como a manutenção das transações comerciais entre as partes. Por tais razões, Vossas Excelências, pugna pela reforma da sentença, para afastar a indenização por danos morais. Subsidiariamente, em caso de manutenção do deciso, requer que seja minorada a indenização considerando as circunstâncias atinentes ao caso. Notadamente, as providências extrajudiciais adotadas pelo apelante, a responsabilidade do banco no protesto, e bem como o reembolso e a retirada do protesto pela empresa, bem como a confiança depositada pelos apelados que continuaram as relações comerciais. Ora, se houvesse resistência, se houvesse indisponibilidade, se houvesse qualquer ato que agravasse a situação perpetrada pelo apelante, a indenização nesse valor seria justa. Mas o que percebe no caso é justamente o contrário. E isso deverá ser levado em consideração no letramento do valor da indenização. Portanto, o que se pugna é que essa indenização seja reduzida para patamares que vêm sido arbitrados para casos como o presente, no valor de R$ 3.000. Embora no adiantamento do valor tenha sido minorada para R$ 5.000, mas por isso que eu decidi realizar a sustentação para minorar ainda mais, considerando todas essas circunstâncias fáticas e jurídicas. Concluiu, doutor Leonardo? Concluí, Vossa Excelência. Muito obrigado pela sua participação. Eu passo a palavra ao eminente relator, desembargador Luciano. Eminente presidente, desembargador Alexandre, eminentes pares, doutor procurador, doutor Paulo Henrique, nobre advogado, doutor Leonardo Silva. Não obstante a brilhante sustentação feita pelo nobre advogado, senhor presidente, mas eu mantenho na íntegra o meu voto no sentido de reduzir de 10.000 para 5.000 o pagamento da indenização por danos morais, por entender que ela é adequada para o caso. É nesse sentido que eu voto, senhor presidente. O voto na íntegra será disponibilizado com a publicação do acórdão. Eu indago do desembargador Severino como vota. Seu microfone está fechado, desembargador Severino. Estava fechado, agora está aberto. Está sem som. Fechou. Agora está desligado, desembargador Severino. Continua sem som. Então, tá caindo ali nesse vídeo. Senhor presidente, minha assessora está dando um pulo lá no gabinete do desembargador Severino. Pode ser que o conector não esteja adequado. Doutor Severino, Certo. por gentileza, o senhor quer tentar desconectar o fone de ouvido? Talvez resolva. Pronto. Agora, desembargador Severino, como Eu vota, voto e Vossa Excelência? acompanhando o relator. Eu também acompanho e a turma, então, a unanimidade de Então, votos, deu parcial provimento à apelação civil interposta nos termos do voto do eminente relator. Eu agradeço a participação do doutor Leonardo e chamo a julgamento o processo de ordem da pauta de número 37, agravo de instrumento 1323, dígito 70, com o pedido de sustentação oral pelo doutor Samir de Siqueira, que representando a Unimed Caruaru. Nesse caso, a composição da turma é feita pelo desembargador Luciano, pelo desembargador Severino e com a minha participação. Doutor Samir está presente?
Estou presente, doutor Alexandre. Eu peço que Vossa Excelência decline seu nome completo, seu número de OAB e, se dispensar a leitura do relatório, Eita, caiu a minha dar caneta. início à sua sustentação. Eu dispenso a leitura do relatório. Meu nome é Samir Siqueira Alves, minha OAB 27990. Eu gostaria de cumprimentar o presidente de sessão, o desembargador Alexandre, o desembargador Severino, o desembargador Luciano, Amanda e demais servidores, demais desembargadores e advogados. Excelências, o presente agravo de instrumento foi interposto pela beneficiária do plano de saúde em razão de uma negativa no fornecimento de um equipamento denominado bomba Freestyle Libre, que é um equipamento utilizado para o controle da glicemia. Essa paciente menor de idade, ela é portadora de diabetes mellitus e necessita fazer o controle da glicemia diariamente. Foi solicitado o tratamento que a medicação utilizada é de uso domiciliar, sem necessidade de intervenção médica. Então, comumente, esses pacientes utilizam injeções diárias para fazer o controle da glicemia. O equipamento solicitado nada mais é do que uma modernização do tratamento para que haja um controle e a aplicação automática dessa medicação no corpo do paciente. Diante dessa introdução, desses esclarecimentos, o que chama a atenção a Vossas Excelências é que o tratamento convencional por meio de injeção de insulina, ele não é de cobertura pelo plano de saúde porque é um tratamento domiciliar, assim como qualquer outra medicação. E também não entra nas exceções previstas em lei em relação aos medicamentos para câncer, né, no caso. Então, o paciente adquire as injeções e toma diariamente. No caso do equipamento solicitado, ele tem um custo mais elevado, tanto em relação ao próprio equipamento como os insumos necessários ao seu funcionamento. E diante da elevação desse custo, o beneficiário acaba por solicitar e transferir a responsabilidade de fornecimento à operadora. A decisão do primeiro grau, que indeferiu a tutela e motivou o ajuizamento do presente agravo, ela diz que o equipamento é de uso domiciliar sem necessidade de intervenção médica e foi amparada num precedente recente do Superior Tribunal de Justiça. Quando interposto o presente agravo de instrumento, o nobre relator optou pelo contraditório prévio para após dar uma decisão. E houve uma decisão liminar após a apresentação de contrarrazões, onde Vossa Excelência se limitou a afirmar que a negativa de tratamento põe em risco a integridade física do paciente. Nesse ponto eu chamo a atenção. Não há negativa de tratamento, há negativa do método. O tratamento ele é contínuo e pode ser feito independente da bomba de insulina. Outro ponto da decisão que motivou a concessão da tutela é que no argumento do desembargador foi constatado que o tratamento é mais indicado para suprir as necessidades do paciente, consoante indicação médica. E aí, nesse ponto, nós chamamos a atenção que não se discute o diagnóstico, não se discute a necessidade de tratamento. O que se discute aqui é a obrigação do plano de saúde em fornecer ou não esse equipamento. Quando a gente vai observar a indicação da médica assistente, ela se limita a dizer que o equipamento é um método mais moderno. O equipamento é um método mais moderno para o tratamento da doença. Porém, essa justificativa médica, ela não se encaixa nas exceções legais previstas na Lei 14.454, que alterou o artigo 10 da Lei 9.656, onde diz que o rol ele só deve ser ultrapassado se existirem dois requisitos. O primeiro, a comprovação da eficácia do tratamento baseada à luz da ciência
e sob evidências científicas e recomendação técnica do CONITEC ou algum órgão internacional. No presente caso, ao contrário do que dispõe a lei, nós juntamos diversas notas do NATJUS na contestação de primeiro grau e também colacionamos no corpo das contrarrazões, onde o NATJUS diz que há uma evidência científica, mas a melhora é discreta e não se sabe como essa forma de tratamento ela vai agir ou vai ocorrer a longo prazo. Então, para que haja a necessidade de ultrapassar o que o rol da ANS determina, precisa que haja uma análise do judiciário pela eficácia do tratamento de fato. Esse tratamento, além de não estar previsto normativamente e contratualmente, ele tem um custo elevado. A saúde suplementar do Brasil está colapsada. Grandes operadores de plano de saúde estão com resultados negativos. Então, decisões dessa natureza impactam diretamente no resultado financeiro e põem em risco a continuidade dessas empresas no mercado. Então, o que se pede a vossas excelências é que analise detidamente cada caso concreto e identifique na solicitação médica se o tratamento indicado é o único ou é a única alternativa para suprir a necessidade do paciente ou se o tratamento é apenas uma forma de trazer mais comodidade ou conforto ao paciente. Sob essa perspectiva, se o paciente quer conforto e comodidade, nós entendemos que ele deve custear o tratamento de forma particular, porque a cobertura do plano de saúde ela é limitada à enfermidade, ao diagnóstico e às prescrições médicas. A aquisição de medicações para uso domiciliar deve ser pelo próprio paciente. O fato do tratamento perseguido ter um custo elevado não transfere automaticamente a responsabilidade ao plano de saúde. É preciso observar o que a lei indica e o que as limitações previstas legalmente. Então, diante desse sentido, nós entendemos pela ausência de cobertura, requeremos ao nobre relator a reconsideração da decisão liminar com a sua consequente revogação e o improvimento do presente agravo de instrumento. Muito bem, doutor Samir, eu agradeço a sua participação. Eu sou o relator e, considerando que o doutor Samir já esclareceu qual é a situação fática sobre a qual nós estamos a decidir neste agravo de instrumento, eu apenas acrescento no meu voto que a autora, de fato, é portadora de diabetes mellitus tipo 1, condição médica não excluída do contrato, sendo certo que o equipamento prescrito indicado por profissional que a acompanha é o mais indicado para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à sua saúde, caso o tratamento não seja realizado. E aqui eu trago à colação várias decisões, vou ler aqui apenas uma do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, bem recente, que diz o seguinte, abre aspas, assim prescrito pelo médico responsável o procedimento de bomba de infusão de insulina, exatamente nos termos da que foi prescrita aqui no caso concreto, e não existindo cláusula com exclusão expressa para o tratamento, há de ser mantida a decisão que determinou a obrigação de fornecimento do tratamento solicitado em sede de tutela de urgência, fecho aspas. E, nesse sentido, meu voto vem vazado, corroborando a posição aqui do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, abre aspas, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato. Agravo do instrumento 484-391, Rio de Janeiro, quarta turma da STJ, da relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira. Portanto, eminentes pares, o meu voto é no sentido de fornecer o aparelho freestyle livre nos termos aqui prescritos por médico profissional, com fitas
de glicosímetro 150 unidades, nos termos que foram requeridos, de insulina, que necessita a autora sem qualquer limitação, sob pena de multa diária de R$ 1.000, limitada a R$ 30.000, e sem prejuízo de outras medidas que podem ser adotadas para o cumprimento da decisão, como prevê o inciso 4 do artigo 139 do CPC. E, diante dessas considerações, eu conheço do recurso, confirmando aqui a antecipação de tutela recursal e, no mérito, em consonância com o parecer do Ministério Público, o voto no sentido de dar provimento ao recurso é como voto, eminentes pares, está em discussão. Colho o voto do desembargador Severino. Acompanho Vossa Excelência, desembargador Alexandre. Desembargador Luciano, como vota? Está sem som, desembargador Luciano. Eminente presidente, eu acompanho na íntegra o voto de Vossa Excelência e, não obstante o brilhante sustentação feita pelo nobre advogado da Unimed, mas eu entendo que não compete à seguradora escolher o modo por ser mais barato. Tem que se aplicar o adequado. E como foi prescrito pelo médico esse aparelho, a Unimed tem por obrigação contratual e moral de cumprir essa orientação. Por essa razão é que acompanho no voto, na íntegra, o voto de Vossa Excelência. Declaro o resultado, a unanimidade de votos, dar-se provimento ao agravo do instrumento nos termos do parecer ministerial, à unanimidade. Doutor Samir, eu agradeço a participação de Vossa Excelência e chamo... Doutor Alexandre, por gentileza, doutor Viana entrou aqui na sala, tá? Só para avisar. Certo. Desembargador Viana, está presente? Eu acho que a gente pode... Ele está na sala? Tá sim, doutor, mas o som está desativado. Eu vou tentar entrar em contato com ele aqui, tá certo? Tá bom. Conseguiu o contato, Amanda? Sim, doutor, já está aqui. Doutor Viana, bom dia. Bom dia, meus amigos. Desculpem o atraso, mas lamentavelmente eu não estou mais em Caruaru. Caruaru, sim, aqui é o lugar para você trabalhar. Que eu saio de Gravatá e com 40 minutos eu estou aí no tribunal participando da sessão. Aqui eu saio da minha casa, que fica a 5 quilômetros, no bairro de Parnamirim, e levei hoje quase 1 hora para chegar aqui no meu local de trabalho. Então, isso não é local para se morar, né? Por isso que eu passei quase 1 ano aí em Caruaru e, enfim, já estou meio chateado com esse negócio de ter vindo aqui para a capital. Mas é isso mesmo, eu tinha que vir mesmo, não tive outra opção, mas realmente Caruaru é que é o lugar. Severino, você vai ver você vai conferir, viu, o que eu estou falando. Gustavo, não, que Gustavo é. Bom dia, Viana. Ok. Muito bem, desembargador Viana. Eu agradeço a presença de Vossa Excelência e chamo a julgamento o processo de número 7 de ordem da pauta, uma apelação civil
dígito 77, composição da turma com o desembargador Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, relator, desembargador Viana, e com a minha participação. Quem pede sustentação oral é o doutor Rafael Borges de Souza Bias. Está presente? Está presente, Excelência. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Solicito, então, que decline o seu nome completo, o seu número de OAB e Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. Queria saudar os nobres desembargadores, os nobres colegas que acompanham a sessão e o corpo técnico que auxilia o tribunal nesse momento. Meu nome é Rafael Borges de Souza Bias, a minha OAB é OAB Pernambuco 42956. Pois bem, nobre relator e desembargadores, trata-se de uma ação onde se requer a condenação em razão de empréstimos não contratados. Do ponto de vista fático, é incontroverso que não consta dos autos qualquer documento, contratação de qualquer empréstimo consignado pela apelada. Inclusive na própria apelação, apenas se requer a redução do quanto indenizatório e se alega a não caracterização do dano moral por sustentar que não houve grave abalo à integridade psicológica da apelante. Então, não há que se discutir se houve ou não contratação. O motivo pelo qual se atrai a súmula 132 deste Tribunal de Justiça, segundo a qual é presumida a fraude quando a instituição financeira não junta aos autos o documento que comprove a contratação. Então, desde a contestação, o IBE 2375-1590, quanto à manifestação sobre a produção de provas do apelado, que é o IBE 2375-1598, o banco não juntou o contrato. Eu tenho conhecimento do teor do IRDR, tema número 5, em que se discutia a regularidade de contratação de empréstimos consignados por pessoa analfabeta, que é o caso da parte autora. Contudo, eu entendo que, como ocorreu em outros processos, aqui não caberia suscitar eventual suspensão até o trânsito julgado desse incidente de resolução de demandas repetitivas, porque não haveria como se averiguar a regularidade da contratação, porque nem sequer há contrato nos autos. Então, pouco importa se a apelada é analfabeta ou alfabetizada, porque, de toda sorte, a contratação não foi comprovada pelo réu. Então, a sustentação é essa, nesse sentido bastante sucinto, para não tomar o tempo de Vossas Excelências, no sentido de enfatizar que não há nenhum documento comprobatório que justifique os descontos sofridos pela consumidora. O banco não juntou ao contrato em momento algum, mesmo tendo sido intimado para se manifestar sobre a produção de provas desse contrato. E nem sequer, na apelação, justifica, alega a existência dessa contratação. Diante disso, resta em controvérsia a fraude, bem como os elementos ensejadores da repetição do INDEP, com fundamento no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, também a indenização por dano moral, tendo em vista que ocorreram verbas sem fundamentação jurídica de caráter ilícito nos seus proventos, que têm caráter alimentar, além, é claro, da violação da personalidade, com base na LGPD, considerando que os dados pessoais da autora foram utilizados pela instituição financeira para realizar contratação fraudulenta. É nesse sentido a sustentação. Eu gostaria, por fim... Rafael, Vossa Excelência me escuta? Escuto. Que caiu aqui a sua conexão no momento em que o senhor falava da questão da repetição do indébito.
Então, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência para fazer a sua conclusão. Ok. Peço desculpas, Vossa Excelência. Estava relatando que, na ausência de instrumento jurídico legítimo para justificar os descontos nos proventos da aposentadoria, fica de débito em dobro nos termos do CDC, considerando a má-fé da instituição financeira, e proceder aos descontos sem nem haver um instrumento que justifique os descontos, também da indenização por dano moral. Houve um pedido do José Ulisses Viana. Esse processo ele estava aguardando julgamento desde outubro de 2022. E eu não consegui ter acesso aos motivos que justificaram esse pedido de vista, considerando que, no juízo individual, o processo não suportaria qualquer dúvida quanto à irregularidade da contratação. E aí, nesse sentido, eu gostaria apenas de ressaltar ao tribunal o teor do artigo 9, do artigo 9 e do artigo 10 do Código de Processo Civil, que vai dar uma decisão surpresa, no sentido de que, caso esse tribunal tenha utilizado algum fundamento que não tenha sido discutido nas instâncias ordinárias para indeferir pleito, esse vício possa ser sanado, caso exista algum vício, considerando que, se não houve discussão prévia, a minha cliente não pode ser prejudicada por um argumento que não tenha sido debatido nas instâncias ordinárias. E aí já requeiro desde logo, embora entenda que esse já é um momento de julgamento final, de encerramento do julgamento nas instâncias ordinárias, em homenagem ao princípio da economia processual, da eficiência e da duração razoável do processo, para que se possa definitivamente ter uma decisão, sem que seja necessário ajuizar outra demanda ou interpor recursos sobre questão que poderia ser resolvida de forma imediata, homenageando também a eficiência desse tribunal e evitando expedientes que apenas prolongam injustificadamente a resolução da lei. É nesse sentido a minha sustentação, Excelência. Agradeço o tempo de todos vocês. Nós agradecemos, doutor Rafael. A composição da turma, como eu falei, aqui integra o relator, desembargador Luiz Gustavo, desembargador Viana, e com a minha participação. O desembargador Gustavo, ele dava provimento à apelação de seu voto para afastar a condenação por dano moral. Em sequência, o desembargador Viana oferece um voto divergente e der provimento parcial do recurso interposto, não somente para reduzir a indenização fixada a título de danos morais, de 10 mil para 5 mil reais, preservando a sentença recorrida em seus demais termos. E assim foi seguido com o placar. A maioria se formou no sentido do voto do desembargador Viana, portanto, com a divergência, por 4-1. Eu indago aos eminentes pares se há alguma mudança de posicionamento ou se eu posso proclamar o resultado. Desembargador Gustavo. Pode proclamar o resultado. Então, a unanimidade, por maioria de votos, deu-se parcial provimento ao recurso interposto para reduzir o valor da indenização fixada a título de danos morais de 10 mil para 5 mil reais, nos termos do voto divergente do desembargador José Viana Ulisses Filho. Eu agradeço a participação do eminente advogado e chamo a julgamento o processo de número 49 da pauta, que tem como relator o desembargador Luciano de Castro Campos, composição da turma, nesse caso, feita pelo desembargador Luciano, por mim e pelo desembargador Viana. Como teve a expansão, participam também o desembargador Paulo e o desembargador Evanildo, e tem pedido de sustentação oral pelo advogado Hugo Pereira. Está presente, doutor Hugo? Sim, Excelência. O áudio está ok?
Dá para Tá um escutar? pouco baixo, mas estou conseguindo ouvir. Vou tentar, assim acho que está melhor. Vou tentar falar mais alto, mais perto do computador. Melhorou agora? Acho que está bom, melhora, melhora. Eu pergunto a Vossa Excelência se dispensa a leitura do relatório. Em caso positivo, decline seu nome completo, seu número de OAB e, pelo tempo regimental, tem a palavra. Primeiramente, bom dia. Eu dispenso sim o relatório. Meu nome é Hugo Pereira Maranhão Silva, OABPE 48495. Mais uma vez, primeiramente, bom dia a Vossas Excelências, aos demais serventuários da Justiça, aos colegas advogados. Vou tentar ser o mais sucinto possível nesse processo, que, ao meu ver, é uma questão simples. Talvez tenha sido só uma divergência do juiz de primeiro grau. Em breve síntese, a parte apelada, ela discorreu que no dia 19 de novembro de 2017, teria comprado uma moto Yamaha na loja dessa apelante pelo valor de R$ 15.990. Contudo, com o decorrer do tempo, foi-se percebendo que essa suscitada moto passou a apresentar alguns defeitos. E esses defeitos não teriam sido sanados pela parte apelante. Já no processo, em sede de sentença, o juiz de primeiro grau teria julgado procedente o pleito autoral condenando essa apelante ao pagamento da quantia de R$ 3.000 a título de danos morais e a quantia de R$ 15.990 a título de danos materiais, corrigir-se monetariamente pela tabela em COGE. Acontece que o principal motivo deste recurso de apelação é que a sentença debatida ela tem grave vício, ao nosso ver, de nulidade. A lei é bem clara ao informar que a citação deve ser feita na pessoa do representante legal da empresa ou de seu procurador. E, em casos excepcionais, na pessoa do mandatário, administrador. Mas nunca em pessoa diversa da informada nos artigos do CPC. No caso concreto, quem recebeu a citação foi uma pessoa chamada Henderson Josino de Moura Rodrigues. Dessa citação consta no ID 919, 884, 449. Acontece que essa pessoa ela não tem função alguma de mandatário, não tem função alguma de administrador, preposto ou gerente. Em outras palavras, a citação foi entregue à pessoa que não era devida. Ou seja, não houve citação devida para a empresa que eu represento, a parte apelante, e, consequentemente, a sentença deveria ser declarada nula. Ademais, basicamente, o recurso trata essa questão, esse vício da citação. Então, praticamente toda a base da apelação é realmente demonstrar que houve esse vício da citação e, consequentemente, a sentença deveria ser declarada nula. Basicamente, a minha sustentação oral se resume a esse específico ponto da sentença, Excelência. Não tenho mais nada a acrescentar. Muito bem, eu agradeço a participação de Vossa Excelência, doutor Hugo, e o placar aqui no expandido ficou 3-2. Eu pergunto aos eminentes pares, após um esclarecimento que farei agora, se há alguma mudança de posicionamento, mas, a princípio, o desembargador Luciano dava provimento parcial ao apelo para afastar a condenação por danos morais e declarar que o pagamento da condenação por danos materiais tem como requisito a devolução do bem pela apelada, tudo em conformidade com o voto de Sua Excelência, desembargador Luciano, no que foi acompanhado pelo desembargador Paulo Augusto. Mas, em seguida, o desembargador Viana diverge e propõe uma solução com um voto no sentido de manter a condenação da empresa ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000 e concedendo assim provimento parcial ao apelo, dizendo Sua Excelência ser incabível fixação de honorários recursais na presente hipótese, no que foi acompanhado pelo desembargador Evanildo e por mim. Eu pergunto aos eminentes pares que participam desse expandido se alguém
muda o voto ou se eu posso proclamar o resultado? Pergunto primeiramente ao eminente relator e aos demais. Presidente, não obstante o respeito que tenho aos demais pares, eu mantenho na íntegra o meu voto. Mais alguém? Também Então, continuo acompanhando o desembargador Luciano. Desculpe, doutor. Desembargador Paulo, eu não consegui ouvir. Vossa Excelência pode repetir? Só para registrar, presidente, que eu continuo acompanhando o desembargador Certo. Luciano, relator. Então, por maioria de votos, manteve-se a condenação da empresa ao pagamento no valor de R$3.000 a título de reparação por danos morais, nos termos do voto do desembargador Viana, e assim proclamo o resultado. Agradeço a participação do eminente advogado e acho que a participação do desembargador Viana termina por aqui. É isso, Amanda? Não, doutor, pela ordem, nós temos um pedido de preferência em um embargo de declaração, que é o número 50. Ele está listado aí como preferência lá no finalzinho da tabela, por favor, doutor Alexandre. Nesse, doutor Viana participa, mas como se trata de um embargo de declaração, não tem a participação dos expansores. Eu acho que é o meu som que está com problema, ficou muito baixo. Qual foi o número do processo, o número de pauta, Amanda? 50, doutor Alexandre. 50, o senhor me ouve? Agora melhor. Desembargador Alexandre, presidente, pela ordem, Pois não. Se Vossa Excelência pudesse ler a emenda, eu acho que resolveria essa questão da minha participação e eu, por consequência, estaria liberado. Me parece só essa preferência mesmo, com relação aos meus processos. Exatamente, é o 50, tá, doutor Alexandre? É Eu o chamo a 2043 julgamento o de processo de 71. número 50 da pauta, tratando-se aqui de um julgamento de embargos de declaração. Tem como relator o desembargador José Viana Ulisses, cujo voto pode ser resumido que não se considerou os embargos de declaração como sendo uma via recursal adequada, apta a provocar a revisão do mérito da decisão embargada, e a unanimidade de votos, a primeira turma resolveu rejeitar os embargos declaratórios. Foi esse o resultado. O acórdão, então, vai vazado no sentido da rejeição dos embargos, na conformidade do voto do eminente relator. Doutor Alexandre, Perfeito? pela ordem, só para atualização do painel aqui, o senhor já anunciou o resultado unânime, mas não está aparecendo aqui a votação nem do senhor, nem do desembargador Luciano. Talvez os senhores já tenham votado. Eu votei. Exato, talvez os senhores já tenham votado. Então, por gentileza, está acontecendo esse erro no PJE. Os senhores removem esse voto e votam novamente, porque não está registrado aqui no painel. É o 50. Acho que eu consegui registrar agora. Desculpe. Deixa eu dar uma Olha, olhadinha. também consegui registrar. Doutora Amanda, esse é o meu processo. Exato, doutor Guilherme. Presidente Alexandre, pela ordem, eu gostaria que fosse indagada a Amanda se eu ainda tenho algum... Tá, ainda tenho algum... gostaria de levantar uma questão. Pois não, desembargador Gustavo. Amanda, o desembargador Gustavo pergunta se tem mais algum processo com participação dele. Não, doutor, nenhum processo. O senhor já anunciou os de maioria e não tem mais pedido de sujetação com participação do doutor Luiz Gustavo. Muito obrigado. Presidente, eu gostaria, também. se for possível, de me ausentar da sessão, com sua autorização, obviamente. Pois não, desembargador Luiz Gustavo. Agradecemos a vossa participação. Amanda, tem mais algum com participação do expansor ou não? Não, só os expansores também não temos participação, doutor, mas também já foram anunciados. Eu agradeço a participação do desembargador Evanildo, do desembargador Paulo. Desembargador Viana, era esse o último ou eu entendi errado? Exato, esse era o último. Doutor Guilherme Henrique, o advogado, está querendo falar aqui também em relação a esse último, esse 50.
Já foi proclamado, doutor Guilherme, eram os embargos de declaração que foram aqui rejeitados nos termos do voto do relator. Como não cabe sustentação, resta então a proclamação do resultado. O acórdão sairá devidamente publicado. Ok, pessoal, bom dia a todos. Bom dia para todos vocês. Muito obrigado. Então, considerando também que a minha participação já se encerrou, eu me despeço de todos os meus amigos, deixando um abraço para todos, Amanda, todo mundo que está aí de Caruaru, um forte abraço. Eu ainda voltarei a Caruaru para me despedir pessoalmente de cada um de vocês. Um forte abraço em todo mundo. O doutor Guilherme insiste na ordem. Qual seria a ordem que ele queria levantar? Questão de ordem? Excelente. Não, é que eu não ouvi, doutor Guilherme, me perdoe. Eu não estou conseguindo ouvir direito. Talvez seja falhas. Eu estou no fórum aqui de Caruaru e aqui a sala da OAB ela não tem uma internet muito boa. Mas a questão de ordem que falo é que o acórdão entendeu que não haviam comprovantes de pagamento nos autos. E aí eu gostaria de citar os IDs e que seja analisado, seja enfrentado isso. Mas, doutor Guilherme, já foi analisado aqui no voto do eminente relator, no que foi acompanhado à unanimidade, que os embargos de declaração não seriam a via recursal adequada. O entendimento foi nesse sentido. Então, o resultado foi proclamado e agora Vossa Excelência pode, obviamente, fazer uso de um recurso especial, se for o caso, para tentar reanalisar essa questão, né, levando para o STJ. Mas nos termos do voto do relator, que foi considerado aqui pela turma, foi que não seria o recurso adequado para suscitar essa questão. Então, eu agradeço a participação de Vossa Excelência e vou chamar o processo de número 2399. Diga, Amanda. Alexandre, desculpa a insistência, mas esse painel tem dado um pouquinho de trabalho a gente. Pois Ainda não. não aparece o seu voto aqui nesse 50. Ainda? Não, o senhor precisa remover esse voto e votar novamente. Só quando aparecer no gráfico lá, que é em formato de pizza, é que realmente registra essa votação. A gente está tendo esse problema mesmo, doutor Alexandre. Sem problema, Amanda. Sem porque problema. no 50 está aparecendo o voto De doutor Evanildo, né, doutor Luciano? Inclusive, eu estou pedindo aqui, doutor Evanildo, para a sua assessoria remover esse voto. Não tem participação do senhor nesse 50, porque é um embargo de declaração. Tá bom, muito obrigado. Eu agradeço, senhor presidente, a oportunidade e desejo a todos um excelente dia e um bom trabalho. Obrigado, Amanda. Obrigado, Maga do Tchau, doutor Alexandre. Evanildo. Bom dia. Amanda, pode conferir agora? Vamos atualizar aqui, doutor Alexandre. Agora, doutor Alexandre, muito obrigada. Obrigada mesmo, agora está tudo certinho. Perfeito. Então, o próximo seria o de número 38 da pauta. Confere ou não? Não, 31, doutor. Tem um pedido de sustentação de ambas as partes. Amanda, É o 2180. Amanda, só um minutinho. Ainda tem que remover o voto de Ivanildo. Estou pedindo aqui a assessoria dele, doutor Luciano. Tá ok, tá bom. Obrigada pela lembrança. Muito bem, então eu chamo a julgamento o processo de número 31 da pauta, é uma apelação cível de número 2180 da minha relatoria, advogado solicitante doutora Renata Moreno, bem como doutor Eric Almeida, estão presentes? Sim, Excelência, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, doutora Renata. Eu pergunto a Vossa Excelência se dispensa a leitura do relatório e, em caso positivo, solicito que Vossa Excelência decline seu nome completo e seu número de OAB. Sim, declino da leitura do relatório e meu nome é Renata Moreno, meu OAB é 29206, eu sou advogada do apelante. Bom dia a todos, na presença do nobre relator, eu saúdo todos os demais componentes da mesa, da turma, direcionado ao meu colega que fará a sustentação em nome do apelado, saúdo os advogados aqui presentes e Amanda, a minha saudação. Nobres julgadores, trata-se de uma apelação onde o posto revendedor
ele impugna integralmente os termos da respeitável sentença, onde a matéria idêntica já fora tratada em outro processo, já com certidão de trânsito em julgado, mas neste, na condição de parte autora e também apelante, impugnamos a respeitável sentença, pois conforme trazido na inicial e ao longo de toda a instrução processual, a relação comercial, a relação contratual, ela se deu de forma predatória, o que viabilizou a continuidade da empresa, no caso do posto revendedor, tendo em vista a prática de preços abusivos e absurdos. A distribuidora, por sua vez, ao longo do processo, em toda a relação onde se buscou também um acordo nas vias administrativas, alega incansavelmente, de forma única, a questão da bonificação, onde bonificação esta que nada mais se trata do que um valor onde automaticamente ele é revertido na imagem visual, na aquisição de equipamentos, conforme imposição da própria distribuidora. E reitero também a informação já constante nos autos de que o posto revendedor, ele nunca teve acesso, no início da tratativa, ele nunca tem acesso ao estudo de viabilidade da aquisição da galonagem, ou seja, vai um preposto, uma pessoa da distribuidora, ele faz um estudo e chega lá, ele afirma para o representante do posto, você vai vender tanto, vai adquirir tanto, é possível tanto. Só que, além disso, tantas outras pessoas são captadas para se tornarem postos revendedores ao longo da mesma cidade e ao longo da região, o que inviabiliza a questão da concorrência, como diversamente já explanado em outros processos que a Câmara já tem conhecimento em relação a essa prática. De toda forma, reafirma-se ainda a alegação de que a bonificação, conforme eu falei, é conferida pela distribuidora, retorna ao posto mediante a padronização imposta pela distribuidora, mediante a aquisição de bombas e equipamentos, conforme mencionado, e nestes termos eu solicito o provimento da apelação. Eu agradeço a doutora Renata. Doutor Eric está presente? Sim, Excelência, bom dia. Doutor Eric, eu peço que Vossa Excelência decline seu nome completo, seu número de OAB e, pelo tempo regimental de 15 minutos, tem a palavra. Meu nome completo é Eric Almeida Rodrigues de Souza, OABP é 45636. Meus cumprimentos ao desembargador presidente e aos demais membros da composição da Câmara, aos demais colegas presentes, aos demais servituários. Excelência, vou ser bem breve. A gente aqui está tratando de um contrato, né, que é usualmente feito no comércio de revenda de combustível. E, assim como nos demais outros casos, ele foi firmado livremente entre as partes. Então, não há que se falar em abusividade de cláusulas e muito menos em prática predatória, a qual não sobreveio no processo nenhuma prova contundente de que a companhia estaria estabelecendo preços abusivos para a revenda, certo? Na verdade, o que se trata aqui é de isonomia, né? Afinal, os postos embandeirados, eles têm metodologias diferentes de cálculo de preço, e isso é naturalmente comum na prática da galonagem, na prática da revenda de combustíveis, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, assim, o posto que situa no centro da cidade, ele vai ter uma fixação de preços diferente do que está na BR, por exemplo. Então, isso é o básico da questão, e por essa razão a gente pede, né, a companhia pede o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença que foi corretamente prolatada. É isso. Eu agradeço a participação de Vossa Excelência e vou fazer a leitura da ementa, considerando que eu sou o relator. O voto na íntegra estará disponibilizado dentro em breve. A ementa é assim vazada. Apelação civil, resolução de contrato de distribuição de combustível, ausência de prática abusiva de preços e condições, multa compensatória e bonificação, revisão contratual, previsão contratual, exclusividade na comercialização, boa-fé objetiva, comprovação de descumprimento contratual pelo posto de combustível, retirada de logomarca, transição para bandeira branca,
majoração dos honorários sucumbenciais, negar provimento à apelação cível. Cinge-se a lide em verificar a prática abusiva de preços e condições por parte da distribuidora de petróleo em ofensa à livre concorrência, para fins de excluir a culpa do posto de gasolina pela rescisão contratual e afastar ou minorar a multa contratual imposta. Contrato celebrado em regime de exclusividade para comercialização de quantidades mínimas de combustíveis, galonagem, prevalência de boa-fé objetiva e vinculação de seus contraentes aos termos contratados. Fixação de preços distintos entre revendedores não configura abuso do poder econômico, no caso concreto. As notas fiscais apresentadas evidenciam diferença entre 0,07 centavos e 0,19 centavos do preço vendido pela distribuidora Ipiranga. Por outro lado, há provas de descumprimento contratual pelo posto revendedor ao operar sob bandeira branca, não respeitar a compra de aquisição mínima prevista no contrato, remover o emblema da distribuidora Ipiranga e revender combustíveis de outras distribuidoras. Majoração dos honorários sucumbenciais de 15% para 18% sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85 do CPC, desprovimento da apelação. O acórdão, vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação, acórdão os eminentes desembargadores. Eu vou indagar apenas por uma questão formal se o desembargador Severino acompanha e se o desembargador Luciano também, mas os votos já estão lançados. Desembargador Severino, Vossa Excelência altera seu voto ou mantém o acompanhamento? Mantenho o voto, desembargador. Desembargador Luciano. Mantenho na íntegra. Então, à unanimidade de votos, nega-se provimento ao recurso, tudo nos termos do voto do relator. Agradeço a participação dos eminentes advogados que fizeram as suas sustentações orais. E chamo a julgamento o processo de número 38 da pauta. É um agravo de instrumento 2.399, dígito 32. Eu sou o relator. O advogado solicitante é o doutor Walisson da Silva. Está presente? Minha Excelência. Doutor Walisson, aqui a unanimidade de votos foi negado provimento ao agravo, considerando a perda do interesse na sustentação, ou Vossa Excelência insiste em sustentar? Penso, Excelência. Bom dia a todos, a presidente, demais desembargadores e advogados, e, nesse caso, havendo improvimento do agravo, eu peço pela dispensa da sustentação. Nós agradecemos e proclamo o resultado que, a unanimidade de votos, negou-se provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Agora, o de número 17 da pauta, apelação cível 831, dígito 5, da relatoria do eminente desembargador Luciano de Castro Campos, tem pedido de sustentação oral pela doutora Ana Virgínia de Andrade. Está presente, doutora Ana? Bom dia, muito bom dia, estou sim. Doutora Ana, o julgamento, do jeito que está no presente momento, ele concede provimento à apelação, reconhecendo o dano moral, que aqui fixado em R$10.000. Vossa Excelência mantém o interesse na sustentação? Eu sou pelo Itaú, Excelência. Nesse caso, como a decisão manteve a condenação, eu gostaria de sustentar. Perfeito. Vossa Excelência, por favor, decline seu nome completo, seu número de OAB e tenha a palavra por 15 minutos. Muito bom dia a essa colenda Câmara. É um privilégio poder compactuar com os trabalhos nessa manhã. Me chamo Ana Virgínia de Andrade Silva, OAB 36602, Ceará. Conforme vou ser de forma sucinta um relatório para que os outros eminentes julgadores possam ter ciência, trata-se de um caso de
ação de indenização por danos morais e materiais, cumulada com a inexistência de negócio jurídico. A parte autora ingressou, uma pessoa jurídica ingressou no judiciário informando que houve dano, uma vez que o seu nome foi protestado junto aos cartórios pela parte apelada, bem como estendendo a responsabilidade ao meu cliente, o Banco Itaú. Em sede de contestação, bem como em sede de apelação, foi arguída a questão da ilegitimidade passiva do Banco Itaú, uma vez que ele atua, nesse caso, como um mero mandatário. E conforme a súmula 476 do STJ, não há responsabilidade pelo mandatário quando não houve qualquer configuração de negligência ou de ilegalidade. O banco, nesse caso, ele agiu, né, em estrito cumprimento do seu dever legal, em requerer a cobrança de dados protestados pelo seu cliente, onde a legitimidade passiva, de fato, é da primeira reclamada, é da primeira apelada, devendo ser reanalisado por essa corte a sentença de primeiro grau que estendeu a condenação ao meu cliente. Foi, excelências, configurada a questão de fraude e também em juízo de primeiro grau, né, analisada a questão da culpa exclusiva de terceiros, e por esse motivo nós pedimos que seja essa colenda Câmara analisada tanto a questão da culpa exclusiva de terceiros por ser fraude, quanto a ilegitimidade em sede de prejudicial de mérito do meu cliente. Esse é o pedido. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Ana. Eu passo a palavra ao eminente relator. Eminente senhor presidente, embargador Alexandre, eminente embargador Severino, doutor procurador, doutor Paulo, nobre advogada. Senhores, o meu voto é no sentido de dar provimento parcial, no sentido para condenar o Banco Itaú ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$10.000 em favor da demandante, com incidência de juros de 1% a partir do evento danoso, correção monetária pela taxa em voz, a partir do arbitramento, além das custas de honorário advocatício comercial no percentual de 20% sobre o valor da condenação. Isso é o resumo do meu voto, como encontra-se lançado nos autos. Se a nobre advogada insistir na leitura na íntegra, eu farei. Dispensa, excelência. Agradeço, doutora. Muito obrigado, doutora Ana. Eu passo a palavra ao eminente desembargador Severino. Voto acompanhando o relator. Eu também acompanho. Apresentado. Muito obrigado, desembargador Severino. Nos termos do voto do eminente relator, a unanimidade de votos, concede-se provimento ao apelo, reconhecendo a existência do ilícito e fixação de dano moral em R$10.000 nos termos já esclarecido pelo eminente relator. Doutora Ana, muito obrigado pela sua participação. Eu chamo a julgamento o processo Obrigada. de Boa número... semana a todos. Igualmente. De número 28 da pauta, é um agravo de instrumento 3.111, dígito 22, da relatoria do desembargador Luciano de Castro Campos. Tem pedido de sustentação oral pelo doutor Rafael de Nascimento Acioli. Se encontra presente? Estou visualizando, doutor Rafael aqui. Inclusive, doutor, por gentileza, esse processo é um agravo de instrumento. É o caso de sustentar oralmente. Tá bem, peraí. Doutor Rafael, encontra presente? Estou sim. Bom Doutor dia. Alexandre. Peço desculpas, meu computador travou aqui.
e eu não estava conseguindo Não, liberar o áudio. sem problema, doutor Rafael. Se Vossa Excelência dispensar a leitura do relatório, pode declinar o seu nome completo, o seu número de OAB e fazer uso da palavra pelo tempo regimental. Certo, dispenso o relatório sim. Sou Rafael Nascimento Acioli, OABPE 30789. Caso em questão, trata-se de um agravo de instrumento que busca reformar uma decisão proferida pelo juiz de Garanhuns, que suspendeu o prosseguimento de um procedimento de consolidação de propriedade, decorrente de uma garantia de alienação fiduciária de bem imóvel, certo? Na decisão em si, não há uma clara fundamentação sobre as razões da suspensão do procedimento. Então, em razão disso, a gente se utiliza dos argumentos trazidos pelo autor na sua inicial, que basicamente se resumem a suposta ausência de título para lastrear as dívidas, eventual irregularidade na constituição da garantia, e que os títulos não estariam aptos para produzir efeitos, além de questionar o próprio procedimento em si em relação à intimação do procedimento de consolidação. O que a gente traz como argumentos do recurso, basicamente, é que o autor sequer indica na sua inicial o valor que indica como correto. Ele diz que há uma divergência de valores, mas não indica que valor ele entende como adequado. Em relação ao ponto da nulidade no procedimento da constituição da garantia, o que a gente traz é que a própria Lei 9514, seu artigo 38, ele admite que seja constituído por instrumento particular, assim como o Código de Normas do Estado de Pernambuco, que indica que a constituição da alienação fiduciária pode dar-se por instrumento particular. Além disso, os contratos que deram origem ao procedimento de consolidação de propriedade feita extrajudicialmente no cartório de registro de imóveis estão apresentados nos autos e são, sim, títulos executivos extrajudiciais assinados por duas testemunhas. Então, não faz sentido alegar que não há origem na dívida ou nos títulos que lastrearam. E, por fim, para corroborar esse entendimento e a clara intenção do devedor de se negar o cumprimento da obrigação, veja que em nenhum momento ele alega que pagou a dívida, né? Ele busca sempre argumentos oblíquos e indiretos para tentar barrar o procedimento. Em procedimento exatamente igual, em processo exatamente igual, pelo mesmo grupo econômico, da parte autora, a hora gravada, patrocinado pelo mesmo autor, contra a mesma empresa, no caso a Reis em Combustíveis, de uma decisão proferida pelo mesmo juízo de primeiro grau, com conteúdo semelhante, com os mesmos argumentos trazidos na petição inicial, esta Câmara deu provimento ao agravo de instrumento, na época, sob a relatoria do desembargador Ulisses Viana, para entender que não havia qualquer irregularidade, seja na constituição da garantia, seja na dívida, ou seja no procedimento de consolidação da propriedade. Com base nisso, afastou a liminar que suspendia o procedimento e determinou o prosseguimento. Então, com base em todos esses argumentos, o que evidencia de forma clara e evidente a intenção do devedor de não cumprir sua obrigação, e ainda lastreado em precedente desta mesma Câmara, né, que votou em caso semelhante, para não dizer idêntico, no sentido de dar provimento ao agravo. Eu peço que, igualmente, essa Câmara siga o precedente já aqui estabelecido e dê novamente provimento ao agravo para determinar o prosseguimento do procedimento de consolidação da propriedade e, assim, afastar a liminar que suspendia o procedimento. Então, com base nisso, peço o provimento do agravo e aguardo o julgamento, e aí pedindo desculpas no início da minha fala pela confusão aqui que a tecnologia nos trouxe, acabei não cumprimentando os nobres desembargadores e dando bom dia a todos. Então, ao final da minha fala, faço o que eu deveria ter feito ao início, e assim aguardo aí o desenrolar do julgamento do recurso. E agradeço a atenção. Obrigado. Assim som devagar, presidente. Eu continuo sem ouvir. Está sem som. Você vê que a tecnologia ajuda, mas às vezes atrapalha também, né? Presidente, seu som está desligado.
tentando conectar um fone de ouvido ali. Desembargador Luciano. Pois não, agora estou escutando, presidente. Consegue ouvir? Agora. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eminente desembargador Alexandre Pimentel, eminente desembargador Severino, nobre advogado Rafael, doutor Rafael, desculpa, eminente procurador. Gentes pares, vou ler a emenda e nego o provimento. Emenda, direito processual civil, agravo instrumento, contrato de alienação fiduciária em bem imóvel, instrumento particular, possibilidade, notificação, comprovação por cartório de registro de imóvel, ausência de comprovação da liquidez e certeza do título. Não há qualquer afronta ao artigo 108 do Código Civil pela formalização de contrato de alienação fiduciária, pois o artigo 38 da Lei 9514 de 97 excetua a necessidade de escritura pública para a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis. 2. Não há determinação legal no sentido de que somente as entidades pertencentes ao sistema financeiro imobiliário estaria autorizado a valer-se da modalidade da escritura particular e que os demais contratantes caberia, como regra, a escritura pública. 3. O contrato formalizado entre os litigantes garante um teto de negociações, mas não especifica quais seriam os valores disponibilizados à parte agravada. Sendo assim, não é possível a verificação de como a parte exequente chegou ao valor da execução, pois apenas informou que se refere a contrato de mútuo, mas sem justificar os instrumentos da formalização dos alegados empréstimos. Agravo de instrumento improvido, acordo. Senhor presidente, então é nesse sentido o meu voto. Agradeço ao desembargador Luciano e indago do desembargador Severino como voto. Acompanho o doutor Luciano. O voto do relator. Eu também acompanho e declaro julgamento no sentido de se negar provimento ao agravo do instrumento, tudo na conformidade do voto de Sua Excelência, desembargador Luciano de Castro Campos. Agradeço a participação do Dr. Rafael e chamo agora dois processos de ordem de pauta 21 e 22, são as apelações cíveis. Primeiro, número 21 da pauta 4.465, dígito 54, e a segunda, 4.725, dígito 97, tem como advogada solicitante Daniele Silva do Nascimento. Se encontra presente, doutora Daniele. Presente, Excelência. Bom dia a todos. Doutora Daniele, eu observo que nos dois processos que eu acabei de chamar, em ambos, negou-se provimento às apelações. Indago de Vossa Excelência se mantém o interesse na sustentação oral ou se há dispensa. Não, Excelência, eu dispenso porque eu estaria pelo recorrido, então não tem mais para que sustentar. Eu dispenso. Eu agradeço e declaro o resultado dos julgamentos, dois julgamentos dos processos de ordem de pauta número 21 e 22, a unanimidade de votos, negou-se provimento às apelações nos termos do voto do eminente relator. Então, doutora Daniela, agradeço a sua participação. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Muito obrigado. Chamo a julgamento o processo de número 24 da ordem da pauta, agravo de instrumento 3.223, dígito 25, da relatoria do desembargador Luciano de Castro Campos. Tem como advogada solicitante Yelva Priscila. Se encontra presente? Sim, Excelência. Doutora Yelva, eu solicito a Vossa Excelência que decline seu nome completo, seu número de OAB, e se dispensar a leitura do relatório, tem a palavra pelo prazo de 15 minutos.
Obrigada, Excelência. Bom dia a todos. Eu me chamo Yelva Priscila Ferreira de Melo, OABPE 25772. Represento os agravados RJ Cavalcante de Oliveira e Reinaldo José Cavalcante de Oliveira. Ilustres desembargadores, colém da Câmara. O pedido originário resume-se à ação indenizatória com pedido de tutela de urgência, movida em razão de conteúdo prejudicial e sensacionalista, lançado publicamente pelo agravante em desfavor dos agravados, em vídeo intitulado, abre aspas, Prefeitura pode ter contratado empresa laranja, entenda, fecha aspas, publicado no Instagram, no perfil do agravante, que conta com 17,8 mil seguidores. O vídeo se resume a uma denunciação caluniosa feita pelo agravante de forma irresponsável, posto que, ao tempo em que lança uma acusação séria, reveste-se de incerteza suas alegações com o uso do termo pode, quando seu papel enquanto vereador é de transmitir informações claras à população. Firme no propósito de caluniar e de se promover, o agravante segue com um show de horrores em 3 minutos e 27 segundos, dos quais destaca o pedido de compartilhamento da notícia. Entretanto, a imunidade parlamentar, prevista no artigo 29, inciso 8º da Carta Magna, permite que o vereador desfrute de imunidade absoluta, desde que suas opiniões, palavras e votos sejam proferidos no exercício do mandato e na circunscrição do município, o que não é o caso, visto que as palavras ditas pelo agravante viralizaram na internet. As falas do agravante são descontextualizadas e falsas, classificadas atualmente como fake news, e são um desserviço à sociedade, e não integram a honorável causa pela defesa do patrimônio. O direito à manifestação do pensamento deve ser compatibilizado com os demais regramentos constitucionais, visto que não há direito absoluto. Informações que representam danos à honra e à dignidade de pessoas físicas e jurídicas ferem a liberdade outorgada e atentam contra o Estado democrático de direito. Portanto, a liberdade de expressão não pode nem deve se sobrepor a outros direitos fundamentais, como os direitos à intimidade, à vida privada, à imagem e à honra. Em sua narrativa, o agravante destacou trechos de sua fala e, em seguida, tentou justificá-los em uma espécie de exceção da verdade. Entretanto, o agravante descontextualizou os fatos e fundamentos jurídicos em uma tentativa clara de induzir a sociedade a erro. Em um trecho do vídeo, o agravante diz o seguinte: primeiro, o sócio dessa empresa, ele está sendo processado pela justiça por suspeita de ser um laranja de um procurador lá de Palmares. Basicamente, ele era motorista desse procurador e recebeu um terreno público. Está sendo investigado isso aí. Só que o processo ao qual o agravante se refere não menciona que o agravado é laranja de procurador. Existe, de fato, um processo por improbidade administrativa embrionário, onde o agravado sequer foi citado. Porém, o contexto processual é diverso. E o artigo 5º, inciso 57 da Carta Magna, diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O princípio da presunção de inocência foi consagrado no artigo 9º da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, segundo o qual todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado. Em outro trecho do vídeo, o agravante diz o seguinte: segundo, lá em 2021, a empresa já tinha sido vendida, já tinha vendido mais de R$1 milhão para a Prefeitura de Vitória, e o sócio dessa empresa recebia auxílio emergencial no valor de R$600. Terceiro, eu fui dar uma olhadinha na residência onde é que mora esse sócio. E no Google Maps mostra lá que a casa dele é muito simples, muito modesta, incompatível com quem tem mais de 3 milhões em contratos com a Prefeitura de Vitória. Bem, a foto é de 2018, pode ser que tenha mudado alguma coisa. Nesse trecho do vídeo, Excelências, o agravante mostra o imóvel onde residem familiares do agravado, expondo o endereço de uma família íntegra e pacífica. A fala do agravante no vídeo divulgado submete os agravados ao tribunal de exceção instaurado tacitamente na sociedade através das redes sociais. E não podemos chancelar esse precedente. Os recebíveis de uma empresa não representam lucro real. E até hoje não foram encontradas máculas no processo licitatório, tampouco no contrato resultante.
Tanto na vida empresarial quanto na vida privada, não há uma mácula sequer sobre o agravado, conforme demonstram certidões de antecedentes criminais juntadas em tempo pretérito. O agravado é acostumado a ser reconhecido como um homem honesto e trabalhador, cumpridor de suas obrigações, pagador de impostos, cristão, pai de família, reconhecido e prestigiado pelo seu caráter e hombridade. Tendo sempre exercido funções de confiança, não necessariamente bem remuneradas, mas que exigem o que de mais valor um homem pode possuir, que é a honestidade. Por fim, em um outro trecho do vídeo, o agravante diz o seguinte: por último, também muito suspeito, a gente foi dar uma olhadinha nessa empresa na internet. Ela foi criada em 2020, certo? Fez esse contrato com a Prefeitura de Vitória a partir de 2021, e lá consta que, na verdade, ela vendia tinta. Como é que a empresa que vende tinta também vende para a Vitória brinquedo, material didático e material de limpeza? Muito suspeito, né? Vejam, excelências, o objeto social da empresa é a descrição clara e precisa de todas as atividades passíveis de serem exercidas. O empreendedor não precisa restringir a segmentos apenas. Ao redigir o contrato social, é lícito listar diversas atividades, inclusive descorrelacionadas entre si, conforme o plano estratégico do negócio. Ou seja, não há ilicitude em descrever várias atividades no objeto social de uma empresa. O agravado venceu o processo licitatório e vendeu à edilidade o que era permitido vender por lei, de acordo com o descrito no objeto social da empresa. Notem que os apontamentos feitos pelo agravante no vídeo objeto da discórdia não têm amparo fático e ou jurídico, e lançado por um vereador na internet com menção a parte de fatos e a fatos distorcidos de um processo a qual nem todos têm acesso, sem qualquer menção ao outro lado da moeda, sem contraditório, sem ampla defesa, o resultado é apenas um: o linchamento público. É certo que a Constituição Federal da República assegura a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, mas amparados por preceitos constitucionalmente protegidos. Também há a sabença acerca da imunidade parlamentar, onde os vereadores, por força do artigo 29, inciso 8º da Carta Magna, desfrutam de imunidade, desde que as suas opiniões, palavras e votos sejam proferidos no exercício do mandato e na circunscrição do município, o que não é o caso, visto que as palavras ditas pelo agravante viralizaram na internet. Em 2015, após reconhecer a repercussão geral do tema no RE 600.063 de São Paulo, o tribunal firmou a seguinte tese, abre aspas, nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos. Tema 469. Destaque-se, excelências, nos limites da circunscrição do município. Quanto às redes sociais, resta evidente que os indivíduos devem agir com responsabilidade sobre o conteúdo que disseminam, conciliando a liberdade de expressão com outros direitos fundamentais igualmente relevantes destacados pela Constituição da República, pois informações que representam danos à honra e à dignidade de pessoas físicas e jurídicas ferem a liberdade outorgada e atentam contra o Estado democrático de direito. As palavras utilizadas pelo agravante evidenciam a intenção de macular a honra e imagem dos agravados por motivos estritamente pessoais, qual seja a sua promoção política. O agravante, vereador do município de Vitória, escondendo-se por trás do cargo, disseminou calúnias sobre seus desafetos em sua rede social, o que excede e muito o cumprimento do seu dever fiscalizador. Inicialmente, tentando esquivar de se isentar de qualquer responsabilidade, o agravante intitula o vídeo Prefeitura pode ter contratado a empresa laranja. Título mais irresponsável e sensacionalista não poderia haver, posto que, ao tempo em que lança uma acusação séria, reveste de incerteza suas alegações com o uso do termo pode, quando seu papel enquanto vereador é de transmitir informações claras à população. A afirmação de que o sócio da empresa está sendo processado por suspeita de ser laranja de um procurador de Palmares, em virtude do recebimento de um terreno sob o manto de uma lei municipal,
Doado, registre-se não só ao agravado, mas a centenas de outros munícipes, não tem o condão de extirpar o agravado da sociedade, fazendo com que ele deixe de realizar contratos e obstaculize a sua atividade empresarial. Sobretudo porque não há trânsito em julgado, na verdade, nem tem citação nesse processo que foi mencionado. Ato contínuo, o agravante lança dúvidas sobre a execução do contrato firmado legalmente entre o agravado e a Prefeitura de Vitória, cidade onde o agravante é vereador, e desempenha a função como carrasco social, maculando a imagem alheia, disseminando rumores e mensagens obscuras e sensacionalistas a fim de angariar votos. Mas o agravante não traz a lume qualquer informação concreta e juridicamente amparada que possa macular a execução do negócio firmado entre o agravado e a edilidade. Entretanto, ao lançar dúvida entre o eleitorado, ele põe seu desafeto eleitoral em xeque e lança o agravado na fogueira social. O objetivo dele, então, foi atingido. A palavra misinformation, que significa desinformação ou informação errada, foi escolhida como a palavra do ano em 2018 pelo site Dictionary, uma das maiores fontes de pesquisa de vocabulário do mundo. Nos 2 anos anteriores, o College Dictionary elegeu a expressão fake news. A ideia de uma sociedade vulnerável a informações fabricadas pode parecer incompatível com a realidade em que boa parte das pessoas tem acesso à informação na palma da mão, literalmente. Mas é isso que tem acontecido no Brasil e no mundo. A internet se tornou uma ferramenta perigosa para quem publica ou consome conteúdo sem o devido cuidado com a veracidade. Ou, o que é pior, um poderoso instrumento para quem intencionalmente divulga notícias falsas, as chamadas fake news. A influência que a veiculação de notícias falsas pode exercer em situações como essas, somada à facilidade de criação e automatização da publicação de conteúdo na internet, fez nascer um verdadeiro mercado de fake news, que se beneficia do tráfego gerado nos sites e blogs e das consequências que surgem quando os indivíduos acreditam nessas informações falsas. Um estudo realizado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts mostrou ainda que as fake news se espalham com uma rapidez 70% maior que as notícias verdadeiras e atingem um público 100 vezes maior. Não é à toa que 85% das empresas no Brasil estão preocupadas com o assunto, como afirma a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. De acordo com as pesquisas feitas por essa associação, 91% dos empresários entrevistados temem os potenciais danos que as notícias falsas podem causar à reputação de sua marca. E 40% temem perdas financeiras e o dano à credibilidade da empresa. Divulgar fake news é um ato muito perigoso. Compartilhar informações falsas, fotos, vídeos manipulados e publicações duvidosas pode trazer riscos para a saúde pública, incentivar o preconceito e resultar em mortes, como no caso havido em 2014, onde moradores do Guarujá lincharam uma mulher até a morte por causa de um boato divulgado no Facebook. E nas contrarrazões, citamos ainda o prejuízo causado pelas fake news à saúde pública, citamos casos onde há disseminação da homofobia, xenofobia, da legitimação à violência, tudo que a gente não pode tolerar na nossa sociedade. Em se tratando de fake news, a informação pode ser baseada na realidade, Doutor mas Ielva, retirada perdão. do seu contexto Vossa para Excelência, distorcer os desculpa. fatos. Escuta, Vossa Excelência, Excelência. desculpa. Desculpa. Deu um problema aqui, perdão, eu peço perdão, mas deu um problema no meu som e eu tive que sair da reunião e entrar novamente. É que o seu tempo esgotou. Então, eu vou pedir para que a senhora conclua a sua sustentação para que nós possamos dar seguimento, já que o tempo regimental é de 15 minutos. Eu Tudo bem, agradeço a sua compreensão. Excelência. Por todo o exposto, peço a Vossas Excelências que revoguem imediatamente a decisão ID 26968156 e mantenham incólume a decisão vergastada. Doutor Ielva, eu agradeço a participação de Vossa Excelência e passo a palavra ao eminente relator. Desembargador Luciano. Eminente presidente, desembargador Alexandre Pimentel, eminente desembargador Severino, nobre procurador, nobre advogada, senhor presidente, diante da sustentação da nobre advogada, me incumbe o dever de ler o meu voto. Então, o qual passo a proferir. Presente os requisitos da admissibilidade, conheço o agravo de instrumento.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente ação envolve um delicado equilíbrio entre o direito de liberdade de expressão e o direito à honra e à imagem, ambos protegidos pela Constituição Federal. O exercício da liberdade de expressão é um direito fundamental, garantido por todos os cidadãos, sendo especial para o funcionamento de uma sociedade democrática. No entanto, esse direito não é absoluto e deve ser exercido dentro dos limites legais e constitucionais. De igual forma, a imunidade material conferida aos parlamentares pela Constituição Federal, no seu artigo 29, inciso 8, também tem seus limites. O Supremo Tribunal Federal, ao tratar sobre a imunidade material, afirmou o seguinte tese, tema 469. No limite da circunscrição do município, havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade do vereador. E eu trago o julgado do eminente relator ministro Marco Aurélio, no acordo julgado no dia 25 de fevereiro de 2015, acordo eletrônico, repercussão geral, método do diálogo geral de justiça, 090, publicado no dia 15 de maio de 2015. No caso dos autos, o recorrente alega que é vereador na cidade de Vitória de Santo Antão e que, no exercício de sua função, requereu providência junto ao município e ao Tribunal de Contas acerca de possíveis irregularidades na contratação da empresa agravada. ECA, por sua vez, alega que teve a sua honra maculada, visto que o agravante se utilizou da rede social para, segundo as partes agravadas, promover acusações de ataque com conteúdo inverídico, nominando a conduta caluniosa que supostamente feriu a honra. Desculpe. E é boa imagem dos demandantes agravados. Deve-se de logo destacar que, nesse momento processual, a análise recursal se limita ao cabimento ou não da tutela de urgência deferida no primeiro grau e verificação dos pressupostos, da probabilidade do direito e do perigo do dano ou o risco ao resultado último do processo, artigo 300 do CPC. No presente caso, é controverso que o agravante era, à época do fato, vereador, no uso do seu cargo legislativo e que fez crítica à contratação da empresa RG Cavalcante de Oliveira, não restando dúvida quanto a isso. No caso concreto, analisando o material apresentado nos autos, percebe-se que o recorrente compartilhou informações de crítica relacionadas à gestão pública, não extrapolando os limites da sua atuação enquanto parlamentar. As críticas direcionadas à empresa que contrataram com o setor público são inerentes à democracia e ao direito à liberdade de expressão. Nesse contexto, é importante que haja espaço para debate público e para a fiscalização e atuação dos gestores públicos. Listar em análise a cognação sumária não restaram caracterizados nos autos de origem os requisitos previstos pelo artigo 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, impondo a reforma da decisão agravada. Com relação ao pleito e reconhecimento de competência do juiz da Vara Civil de Caruaru para julgar o feito, observe que a decisão recastada não adentrou nessa questão. Bem por isso, sob pena de supressão do instante, não conheço do pedido de competência territorial. Ante o exposto, eu dou provimento parcial ao agravo de instrumento para deferir o pedido da revogação da ordem exarada pelo juiz de piso, senhor presidente, entendo que não houve nenhum motivo para que o juiz concedesse e determinasse a retirada da publicação. É assim que voto, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência e indago do desembargador Severino como vota.
Desembargador, acompanha o voto do desembargador relator, doutor Luciano. Muito bem, eu também acompanho e declaro que a unanimidade de votos deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator, ementa e tudo o que mais dos autos consta. Doutora Ielva, eu agradeço a participação de Vossa Excelência. Bom dia. Obrigada a todos e bom dia. Eu chamo agora o processo de número 43 da pauta. 43 da pauta, apelação cível 9.463, dígito 83, da minha relatoria, advogado solicitante Rony Peterson. Se encontra presente, doutor Rony? Me encontro, Vossa Excelência. Doutor Rony, o julgamento foi no sentido do provimento ao agravo, fixando-se em 2 salários mínimos os alimentos. Vossa Excelência insiste na sustentação? Não, Excelência. Nesse caso, a apelação, né? Perdão, é uma apelação. É porque aqui na anotação que fica do lado ficou agravo, mas Vossa Excelência tem razão. Apelação número 9.463, dígito 83. Isso mesmo, Excelência. Muito bem, então eu declaro o julgamento que a unanimidade de votos deu-se provimento ao recurso, fixando-se em 2 salários mínimos o pedido de alimentos nos termos do voto do relator. Agradeço, doutor Rony Peterson, pela sua participação. Agradeço também a Vossas Excelências e um bom dia de trabalho também. Até mais. Muito bem, acredito que agora a preferência O senhor já fez essa preferência, doutor? foi feita, né? Isso. Os demais processos que foram decididos, eu declaro o julgamento de todos nos termos do voto de cada relator, de cada processo, né? Todos os demais julgados à unanimidade de votos. Indago se tem ainda alguma questão de ordem, Amanda, para ser... Não, doutor, não. Eu já fiz tudo. Então, eu agradeço, sobretudo, a doutora Amanda. Senhor presidente, só uma perguntinha. A próxima sessão será presencial ou será por... Presencial. Ok. Tá bom. Presencial. Ok. Agradeço aos desembargadores Luciano Campos, ao desembargador Severino, a todos que ajudaram para a realização dessa sessão, que aconteceu num tempo bastante célere, Amanda. Eu acho que ficou a ausência da glosa, né, e a sua competência aí sempre nos ajudam a... Sua competência, doutor, nada disso. Doutor Alexandre e Amanda, é um coloca na marca do pênalti, outro faz chute e faz o gol. É uma dupla de artilheiros, né? Eu agradeço a É presença. verdade. Vamos contratar para jogar no Santa Cruz. E eu vou ser a arma secreta do time adversário, viu? Que eu sou muito ruim. Senhores, muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Bom dia, doutor Paulo. Está encerrada Bom dia, a sessão. desembargador Severino. Bom dia a todos. Até mais. Bom dia.